Deus, eu quero colocar a vida do Edmo nas tuas mãos e as palavras que ele tem preparado e que teu Espírito Santo trouxe à mente dele, como aplicá-las a nós, que o Senhor possa usar a vida dele agora e que ele possa ser instrumento do Senhor para ministrar e nos abençoar, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos e colocamos a vida de cada pessoa que está nesse local, que teu Espírito Santo possa continuar a agir e que nós tenhamos o coração pronto para te ouvir, Pai. Amém. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Será que tem jeito de pregar embaixo? Você quer trazer esse púlpito para baixo? Acho que não fica muito das pessoas. Você prefere usar o sem fio ou vai usar o fixo? Pode ser sim. Colocar PowerPoint, alguma coisa ou não? Não. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Eu estava falando com a dona Catarina que é um privilégio a gente sair para compartilhar a palavra de Deus, viajar para falar e para fazer aquilo que a gente mais gosta, né? Que é falar da palavra do Senhor. E eu queria apresentar para vocês duas irmãs que estão pregando comigo essa manhã. Elas vão pregar comigo, sentadas, orando, né? A dona Catarina e a dona Tomoko. Elas são intercessoras. Por favor, fiquem de pé, irmãs. Essas irmãs aqui, por favor, bota um palmo para elas, porque elas merecem. Essas irmãs, elas oram muito, intercedem muito comigo. Durante uns 2 anos aproximadamente, nós, todas as quartas-feiras, eu e minha esposa íamos à casa da dona Tomoko e ficávamos orando pela igreja, pelos problemas da igreja. São pessoas de confiança, intercessoras, que choram, que oram. Então, eu estou com elas estão comigo aqui, né? Elas estão aí sentadas e eu estou aqui na frente, pregando. Irmãos, abri a mensagem errada aqui, ó. Vamos abrir Mateus capítulo 13, meus irmãos. Mateus capítulo 13. Irmãos, eu fiquei impressionado, viu? Será que dá para deixar um pouquinho mais agudo? Estou sentindo minha voz bem grave aqui. Obrigado. Eu fiquei impressionado que hoje de manhã a irmã Maria... Irmã Maria? Cadê a irmã Maria? Ela falou que Deus tinha tocado o coração dela, que ela tinha que compartilhar essa palavra. É justamente a palavra que irei pregar nessa manhã. Glória a Deus, né? Deus fala. Vamos ler. Mateus capítulo 13, do versículo 1. Nós vamos só começar, depois a gente vai dar continuidade a essa leitura. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Como a maioria das pessoas, eu sou alguém que não gosta de ir ao médico. Tem bastante médico nessa igreja, eu ouvi falar, né? Quem aqui que é médico? Levanta a mão. Tem 1, 2, 3. Quantos médicos tem essa igreja? Tem muito médico, né? Eu não gosto de ir para o médico. Na verdade, às vezes até me dá um pânico. Não, pânico não, é uma palavra meio exagerada. Pânico é exagerado. Mas assim, o médico vai auscultar meu coração, e meu coração já fica acelerado, minha pressão já aumenta. E eu não gosto de ir para o médico. Eu acho que eu não gosto de ir para o médico porque, no fundo, eu não gosto que detectem que alguma coisa não está muito bem na minha saúde física. Recentemente eu tive um problema. Eu estava com dificuldade de urinar. E eu falei: meu Deus, eu estou com 42 anos. Será que eu vou ter que fazer aquele fatídico exame? Homens, já fizeram? Quem já fez aqui, levanta a mão. Quem não fez aqui vai ter que fazer o bendito exame, né? Larga a mão do teu machismo, vai fazer o negócio. Então lá fui pro urologista, fui lá, fiz um embaraçoso exame. Aí o médico fez o exame de urina, mandou fazer uns negócios lá, e chegou no final das contas, chegou-se à conclusão de que não havia nenhum problema físico aparente em mim. A questão é que talvez eu estivesse faltando com a hidratação, que eu deveria tomar mais água. Enfim, tudo bem. Como Jesus fala de pessoas que têm dificuldade de ir para médico. O médico espiritual chamado Jesus. A palavra do Senhor diz que essas pessoas, elas tinham olhos, mas não viam. Elas tinham ouvidos, mas não ouviam. Elas não entendiam a palavra de Deus. E por causa disso, Deus não poderia curá-las. Elas ainda continuavam acometidas do pecado, da doença do pecado, que é a maior das doenças que pode acometer o coração humano. O coração dessas pessoas, diz a palavra aqui que acabamos de ler, estava insensível e havia má vontade, de tal forma que os seus olhos estavam fechados e os seus ouvidos também. Porque se elas tivessem boa vontade, receptividade para ouvir a palavra de Deus, esta palavra de Deus poderia ser justamente o diagnóstico que revelaria o mal do coração, intrínseco do coração humano, que se chama pecado. E havendo o ouvido aberto e os olhos atentos para ver o que Deus queria falar ou mostrar, essas pessoas teriam a oportunidade de entender com o coração e ser curadas. Essa expressão me chamou muita atenção. Entender com o coração. Vamos dar continuidade aqui, versículo 16. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem.
Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Por que será que, apesar de tantos anos de caminhada cristã, algumas pessoas ainda continuam doentes na fé? Por que será que pessoas que há tanto tempo um dia responderam ao apelo feito num acampamento ou numa igreja, convidando Jesus para entrar em seus corações, não amadureceram na fé? Por que será que pessoas que há tanto tempo têm caminhado com Cristo e ainda se encontram presas a determinados tipos de hábitos e pecados? Porque há pessoas que, mesmo com tantos anos de caminhada cristã, entre aspas, ainda continuam imaturas. E é nesses dias que nós queremos falar, meus irmãos, sobre como viver na perspectiva do reino de Deus. E essa parábola do semeador conta sobre 4 tipos de solo. Uma parábola que fala de Jesus como aquele que semeia a palavra de Deus, a semente que é a palavra de Deus e nela não há defeito algum. O problema não está na qualidade da semente que está sendo semeada. O problema é o solo que recebe esta palavra. A palavra de Deus sendo pregada, assim como eu sei que ela é pregada nessa igreja, porque o pastor Edu, como mesmo falou, né? Eu era moleque, ele pregava. Eu admirava o pastor Edu, sempre admirei. O pastor Edu é um cara que sempre me inspirou, que sempre conseguiu. Nele eu me espelho, viu, pastor? Eu me espelho, um cara que alia paixão com uma teologia bíblica consistente. Eu sei que essa palavra está sendo pregada aqui nessa igreja. A grande questão é que tipo de solo está encontrando guarida para esta palavra? Que tipo de coração está recebendo esta palavra? Porque há tantas pessoas que, mesmo com o decorrer dos anos, ainda permanecem imaturas. O primeiro tipo de solo é o solo à beira do caminho. É a semente que cai à beira do caminho. É uma semente que não vinga. A palavra de Deus diz que o diabo rouba a palavra do coração dessa pessoa. Ela ouve esta palavra, mas não consegue compreendê-la. Paulo fala que o Deus deste século, o diabo, tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que elas não consigam entender a luz do Evangelho. Há muitas pessoas que estão há anos na igreja, mas não conseguem ter a compreensão das realidades espirituais. Gente, sem gozação, na minha igreja lá em Caraguá, tem gente que está assim, no louvor está tudo bem. Eu começo a pregar, irmãos, eu prego alto, eu falo alto, eu gesticulo, eu me movimento, eu faço entonação de voz para cima, para baixo, eu grito, mas sem gozação. Eu começo a pregar, parece que vem um sono na pessoa.
vem um sono na pessoa. Terminou o culto, gente, a pessoa fica bem. Sabe, irmãos, aparentemente por esse fato natural, às vezes a gente pode perceber uma realidade espiritual. Eu não estou dizendo que todo sono, tá? Repreendo o espírito de sono. Você dormiu a noite inteira, não tem jeito, né? Você tem que dormir, tem que descansar. Mas às vezes, irmãos, nós não podemos ignorar a realidade espiritual. Tem gente que o diabo coloca sono e impede a pessoa de conhecer a palavra. Eu já conheci pessoas que a gente falava, pastor, eu não entendo. E a gente teve que passar por um processo de libertação na vida daquela pessoa. E a gente vem entender que aquele problema de dificuldade de entendimento era um problema espiritual. A pessoa se libertou daquele mal, ela começou a entender a palavra de Deus. Então, o primeiro tipo de solo é o solo em que o diabo rouba a palavra de Deus. Essa pessoa escutou a palavra de Deus, só que ela sequer consegue entendê-la. Porque as verdades espirituais, diz Paulo, elas se discernem espiritualmente. A mente racional, meramente, não pode compreender realidades espirituais. A realidade espiritual é uma realidade suprarracional. Resumindo, ela usa a tua razão. Você tem de utilizar a sua razão, mas ela vai muito além. É igual você querer colocar uma baleia dentro de um aquário. Não vai caber. Deus está muito além da nossa capacidade de apreensão, de compreensão. Nós temos de utilizar a nossa mente racional, sim, mas as realidades espirituais necessitam de olhos espirituais para que nós as compreendamos, ouvidos espirituais para que nós consigamos escutá-la. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, abre lá. Eu gosto muito desse versículo. Eu tenho orado muito nesse sentido. As orações de Paulo têm sido as minhas orações. E Efésios 1, 17 e 18, Paulo diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Eu fico imaginando aquele coraçãozinho que as meninas fazem com aqueles olhos. Só que eles estão fechados. E Paulo ora para que os olhos do coração desses irmãos de Éfeso sejam iluminados, a fim de que eles conheçam a esperança para a qual Deus havia chamado aqueles irmãos. Muitas pessoas ainda estão com os olhos fechados, obscurecidos, ouvidos tampados, porque lhes falta o espírito de sabedoria e de revelação para conhecerem a Deus. Uma oração que eu tenho feito todas as vezes que eu vou pregar: Senhor, concede espírito de sabedoria e de revelação para que as pessoas conheçam o Senhor plenamente. Esta deve ser a nossa oração quando nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Esse é o primeiro tipo de solo, meus irmãos. Voltando lá para Mateus capítulo 13. O segundo tipo de solo é o solo rochoso ou pedregoso. A semente cai nesse solo, mas ela não consegue aprofundar suas raízes e por causa disso a sua durabilidade é pouca. Muitos corações são como esse solo rochoso, ouvem a palavra de Deus, mas quando chega um momento de tribulação, logo abandonam a fé.
Tiago diz que nós devemos ter motivo de alegria ao passar por várias tribulações, porque a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz em nós perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus manda a tribulação a fim de trabalhar em nosso coração, no nosso caráter, perseverança, e para que nós amadureçamos. Não existe maturidade espiritual sem tribulação. Não existe crescimento. Desculpa, eu não quero fazer essa simplificação. Não existe crescimento sem dor. No pain, no gain. Não tem nada a ver, né? Mas a gente tem que passar por tribulação, irmãos. Jesus falou: neste mundo passais por tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não existe maturidade, não existe possibilidade de crescimento se a gente não passar por sofrimento. Paulo fala que a gente tem que perseverar com ele no meio dos sofrimentos, porque assim seremos glorificados. Eu queria dar uma outra ênfase aqui, irmãos, na palavra ouvir. Jesus fala a palavra ouvir. Ouvir a palavra. É interessante isso. Eugene Peterson fala. Eugene Peterson, eu devo muito a Eugene Peterson, viu? Ele é um dos meus mentores. Né, Liana? Muito bom, cara. É o pastor dos pastores. Eugene Peterson fala no livro O Pastor que Deus Usa. Eugene Peterson me ressuscitou espiritualmente, ministerialmente, meus irmãos. Numa época em que eu estava perdido na minha fé, no meu chamado, no meu ministério, em que eu estava envolto em tantas atividades, em tantas coisas, cansado de tantas coisas. Eugene Peterson me ensinou que eu precisava voltar para 3 coisas que ele chama. Ele chama a primeira coisa de exegese contemplativa. Resumindo, trocando em miúdos, uma leitura da palavra com um aspecto devocional, teologicamente forte e com aspecto devocional. Então ele fala exegese contemplativa, ele fala de orientação espiritual, né, que a gente busca com os irmãos se orientar, mentorear, ser tutoriado. E ele também fala da oração contemplativa. Irmãos, Eugene Peterson fala que ler a Bíblia não é a mesma coisa que ouvir a Deus. Escuta o que eu estou falando. Escuta, aliás, o que Eugene Peterson está falando. Ler a Bíblia não é a mesma coisa que ouvir a Deus. Jesus estava num contexto de muita oralidade. Não havia impressão de livros à vontade como há hoje. Gutenberg ainda não havia inventado a imprensa. Muita gente não sabia ler. Naquele contexto, era aquele contexto que a gente vê naqueles filmes, né, de antigamente, em que as pessoas se ajuntavam nas lareiras e alguém lia uma história e todos ficavam ouvindo. Num contexto de leitura disseminada como a que vivemos atualmente, onde a gente tem Bíblia nos tablets, celulares, internet, Bíblias impressas de todos os tipos, isso se tornou absolutamente banal. E nós, às vezes, tornamos sinônimas as atividades, como que igualadas. Ler a Bíblia como ouvir a Deus. Não. Jesus enfatiza aqui que precisa ouvir com os ouvidos. Ouvir com os ouvidos, ler, você só às vezes automatiza de modo racional, o que é importante, mas não é o tudo. Então, ler a Bíblia não é a mesma coisa que ouvir a Deus, meus irmãos. Ouvir a Deus significa eu me debruçar sobre essa palavra, nela meditar, como diz o salmista lá em capítulo 1, que o justo medita na palavra dia e noite. Dia e noite. E eu vou como que deglutindo aquela palavra, vou me debruçando sobre aquela palavra, e eu vou passando por aquele processo de ruminação da palavra, né, como aquele boi que vai, né, come alimento, volta, aí vai para aquele outro estômago, tem 4 estômagos, né, é isso? Não lembro direito. Vai lá, come de novo, aí vai e volta, ele meio que regurgita e volta, vai e volta.
Desculpa, né? Comparação grotesca, né? É uma comparação nojenta, né? Mas é para você gravar isso, né? As coisas mais nojentas e medonhas é que são as que você grava. Então, pensa nesse processo de regurgitamento da palavra de Deus, de a gente se debruçar sobre a palavra de Deus, de lê-la não com os olhos racionais, mas compreendê-la de uma tal forma em que Deus fale e aquela palavra se torne uma realidade pessoal para nós. Irmãos, e nada melhor de ler a palavra do que a gente meditar no livro de Salmo, irmãos. Eu de novo vou citar o meu guru evangélico, Eugene Peterson. Não estou brincando, irmãos. Eugene Peterson, ele fala que nós temos que resgatar a leitura do livro de Salmos como livro de oração. Livro de oração da igreja. Irmãos, eu tenho aprendido a ler a palavra de Deus dessa maneira. Estou aprendendo. E eu queria compartilhar com os irmãos esse aspecto de aprender a ouvir a Deus. Entender com o coração. Nossa leitura tem que ser mais do que meramente nos debruçarmos sobre dados objetivos, sobre fatos históricos, sobre contextos. Tudo isso é muito importante e eu faço. Mas a leitura, o ouvir de Deus, tem que transpor a barreira do meramente emocional e entrar no coração. O terceiro tipo de solo, meus irmãos, é a semente que cai em solos cheios de espinho. Em outras versões diz ervas daninhas. É uma pessoa que compreende a palavra de Deus, é perseverante no meio das dificuldades, mas tem um outro tipo de problema. Ela está tentando conciliar várias paixões ao mesmo tempo. Mateus aqui fala que são pessoas que a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam aquela palavra. Tim Keller, eu gosto desse cara, viu? Eu não sei se tem esse livro em português, chama Counterfeit Gods, The Empty Promises of Money, Sex and Power. Tem em português? Não tem em português, eu recomendo que leiam. Timothy Keller, muito bom livro. Ele se debruça sobre a temática da idolatria nesse livro. Muito interessante, viu? Muito interessante esse livro. E ele fala que a idolatria surge no nosso coração todas as vezes que tentamos suprir algo em alguém ou em algum projeto, aquilo que somente Deus pode dar. Então, por exemplo, se eu procuro no meu ministério, ele fala inclusive de idolatria ministerial, vocacional, interessante, ele dá uma cajadada na gente como pastor. Ele fala às vezes assim que nós pastores podemos nos esconder através da idolatria do ministério. A nossa projeção, o nosso chamado, o reconhecimento das pessoas para conosco. Meus irmãos, quantas vezes eu como pastor não idolatrei a opinião dos outros, o reconhecimento de outras pessoas para comigo? Quantas vezes eu não vivi em função da aprovação dos meus irmãos, dos membros da minha igreja, e eu me tornei um idólatra? E aqui Jesus está dizendo que são essas fascinações que concorrem com a palavra de Deus e a sufocam. Fala também de engano das riquezas. Irmãos, me perdoem. Engano das riquezas. Irmãos, riquezas sufocam, enganam, iludem. Eu sei que tem muitos irmãos ricos. Deus não está condenando você, tá? Deus não condena você. Que bom que você é próspero. Deus te deu. Glória a Deus. Entretanto, quando a riqueza se torna uma obsessão, o objetivo fim da nossa vida, a finalidade maior da nossa existência, o moto da nossa vida, o lema da nossa vida, né? O motor que impulsiona as nossas ações,
o querer ser rico. Jesus também fala aqui de preocupações dessa vida. Às vezes estamos preocupados com status, meus irmãos. E são essas coisas que concorrem e se tornam ídolos, que concorrem com Deus. Às vezes, ideologias políticas se tornam verdadeiros ídolos. Irmãos, quanta cegueira espiritual nós não temos isso nas pessoas ultimamente, na internet. Meu Deus, gente! O Facebook se tornou um campo de... Pelo amor de Deus, tá difícil. Tá difícil discutir no Facebook, tá difícil ter um debate assim, saudável, racional, não baseado em paixões. Gente, tem gente que está colocando o Lula como um ídolo. Não, imagina, o Lula nunca... Tem gente que coloca o AS como ídolo. Tem gente que coloca o MBL como ídolo. Tem gente que coloca o PSDB como ídolo. As ideologias podem se tornar ídolos. E às vezes, irmãos, nós estamos tentando viver como que numa relação. Eu falei com jovens uns 2 anos atrás, numa relação de poliamor. Você sabe o que é poliamor? É uma pessoa que tem uma relação com várias pessoas ao mesmo tempo. Uma mulher tem 2 maridos, um sabe do outro, eles convivem, eles se toleram. O que é importante é que todo mundo se respeite. E às vezes, irmãos, nós queremos viver numa relação poliamorosa, relação aberta com Deus e com o mundo. Queremos transigir com a palavra de Deus em nome de uma relação pacífica com o mundo. E a palavra de Deus diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida vão passar, diz a palavra de Deus. E às vezes nós estamos tentando vivenciar esse tipo de relação. O problema desse coração é a falta de integridade a Deus, de interesse a Deus. E aqui que muitas vezes essa palavra de Deus é sufocada nas nossas vidas, irmãos. Porque estamos, às vezes, idolatrando. Sabe o que pode se tornar um ídolo também? Filho. Tem filho que é ídolo. Tem filho que pai coloca no altar e ninguém toca, e ai daquele que fala do teu filho. Não, meu filho é perfeito. Meu filho é santinho. Não, meu marido é o máximo. Meu marido é bom pra caramba. Ele é demais, ele é um ótimo marido, ele é tudo pra mim. Né? E tem gente que idolatra. É um outro tipo de idolatria. E o quarto tipo de solo, meus irmãos, é a semente que frutifica muitas vezes, é o solo fértil, em que a palavra de Deus cresce e produz frutos. São cristãos maduros, que entendem a palavra de Deus com o coração e são curados por Deus. Tem olhos para ouvir, tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, se convertem e são transformadas. Eu quero perguntar hoje, meus irmãos, qual desses tipos de solo é o teu? Qual tipo de coração é o teu? Qual é o lugar da palavra de Deus na tua vida? Nesses 500 anos de reforma protestante, que completaremos agora dia 31 de outubro de 2017, existe um lema da reforma protestante que é só a Escritura. Só a palavra de Deus. Num tempo em que a palavra de Deus tem sido difamada, atacada de forma veemente, a centralidade da palavra de Deus deve se tornar novamente a base da nossa fé e de uma visão para viver na perspectiva do reino de Deus. Eu queria desafiar vocês, irmãos. Vou te convidar o louvor para vir aqui. Posso ajudar a tocar também, se me permitem? Desafiar você a não apenas ler a palavra de Deus, mas ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Amém?
ficar de pé? Vamos cantar aquela música Escolho Te Amar. Eu gosto muito. Jonathan. Valeu. Fazer direto. Queria que você fizesse dessa música a tua oração. Escolho te amar, escolho te obedecer, escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos, pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Escolho te amar mais uma vez. Escolho te amar, escolho te obedecer, escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos, pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Te entregar, olhar para trás, vejo que tudo mudou, e hoje eu escolho sonhar com a história que Ele irá escrever. Escolho te amar, escolho te obedecer, escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos. Chegar a ti. Coração disponível. Coração disponível. É o reflexo de te amar. Te honrar, a palavra conhecer e ela praticar. E é isso que eu quero, uma vida só pra te alegrar. Escolho te amar, escolho te obedecer, escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos, pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Amar, escolho te obedecer, escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos, pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Escolho te amar, escolho te obedecer, escolho te ouvir a cada dia, em todos os momentos, pois ao te olhar, te ouvir, perseverar, posso chegar a ti. Irmãos, enquanto nós, o pessoal do louvor vai cantando, tocando essa música, eu quero perguntar para você, como está teu coração? Como está teu coração? E se você não está com o coração como Deus deseja, você quer
ler mais a palavra de Deus. E você quer não apenas lê-la, mas você quer ouvir esse Deus. Eu queria convidar você, meu irmão, a tomar essa decisão. Pode vir aqui à frente e a gente possa orar, ministrar o teu coração. Se você tem muita dificuldade de entender, às vezes pode ser um problema espiritual e Deus pode estar revelando isso. Ou talvez a palavra de Deus está sendo sufocada por outras preocupações que não são a palavra de Deus, que não são a agenda de Deus. Mas se você quer receber oração, pode vir aqui à frente, a gente quer orar por você. Não precisa ter vergonha, a gente quer ter um tempo de ministrar você. Intercessores, o pastor Edu sabe quem são esses intercessores, liderança, interceder. Vou pedir também para as irmãs lá de Caraguá, Dona Catarina, Dona Tomoco, ajudarem a orar por esses irmãos. Que o Senhor aclare o entendimento dessas pessoas. Que o Espírito Santo, você está tomando o propósito de ler a palavra do Senhor, de compreendê-la com o teu coração.